Olá, continuamos os estudos de Mateus. Hoje nós vamos para o capítulo 9, onde Jesus faz uma analogia, sobre o vinho novo. Vamos estudar um pouquinho esta passagem tão linda, tão maravilhosa. Mas antes de qualquer coisa, curta este vídeo, dá um joinha, porque é importante. Você vai estar semeando no reino de Deus. Compartilha esta palavra, que é a palavra de salvação para quem ainda não conhece a salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Mateus 9,17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Nós vamos, claro, observar que na época de Jesus o vinho não era armazenado em garrafas como hoje. Nós vemos o vinho sendo armazenado em garrafas. Na época de Jesus, o vinho ele era colocado em odres. E o que são odres? São bolsas de couro de cabra que era costurada nas extremidades, para que garantisse a impermeabilidade, dessas bolsas. O vinho novo, ele mantinha, quando era colocado nesses odres, ele era aumentado por causa da sua fermentação. E quando ele estava dentro do odre, ele fermentava e ele crescia, ele dilatava dentro do odre, depois dele passar pelo processo de envelhecimento. Aí então ele ficava bom e ele podia ser consumido. Olha que tudo isso tem ensino, tem uma analogia espiritual para a nossa vida. E aí, caso o vinho novo fosse despejado nesse mesmo recipiente que já tinha passado por este processo de dilatação, então aquele couro que já havia sido esticado e ali se fosse colocado um vinho novo que ia de novo expandir, ele se rompia. E aí perdia-se tudo que foi colocado dentro dele. Então o vinho novo, portanto, devia ser depositado sempre em odres novos. Vamos ver o que significa tudo isso, o que Jesus quis dizer, o que ele quis ensinar com esta analogia, que ele fez essa comparação, que ele fez de um ensino espiritual com uma experiência que eles conheciam naquela época. Perceba que o vinho novo é a nova vida trazida por Jesus e obtida por meio dele. Esse vinho deve ser colocado em odre renovado. E o que isso significa espiritualmente? Que um odre renovado significa o coração. Então, Jesus está comparando o vinho com a sua mensagem de vida, de transformação, de renovação, de salvação. É o vinho. Por isso que ele simbolizou o suco da vide. Esta é a nova aliança no meu cálice, a minha nova aliança que eu trago para vocês. E o odre representa aqui o coração daquele que vai, então, receber esta mensagem, este vinho, que é a mensagem de Jesus. Então, o coração ele tem que ser novo, ele tem que estar renovado para que ele possa receber esta palavra, para que quando esta palavra chegue num coração novo, limpo, renovado, ela possa então ser fermentada e este coração, este odre espiritual ser dilatado, ser aumentado, ser expandido, para aí então se tornar um vinho amadurecido, agradável, saboroso, o qual todo aquele que dele experimentar se regozijem. Veja que analogia maravilhosa que Jesus faz da sua mensagem de vida, de esperança, de salvação. Vejamos então, nós estamos estudando, Então, vinho velho significa
o antigo sistema religioso e o vinho novo, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E o que nós podemos comentar aqui? Jesus ele não veio colocar fim no sistema religioso do judaísmo, né? Com suas regras e tradições. Se fosse assim, ele teria exterminado, arruinado com esse sistema, né? Mas o propósito de Jesus era introduzir algo novo, maior e melhor. Lá em Mateus 5,17, ele fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas vim para cumpri-los. A lei, os profetas, é boa. Deus deu os preceitos deles para os profetas. Mas Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que Deus havia passado para os profetas. Então ele estava ali para cumprir a lei. Jesus veio estabelecer uma dispensação inteiramente nova, que de modo algum se adaptaria aos moldes da antiga economia judaica. O império da lei tem que ceder para que a graça tenha lugar. Amém? A lei era boa, pois ela veio de Deus, mas os religiosos a tornaram impraticáveis pela sua rigidez, por aquilo que eles acrescentaram como preceitos humanos para infligir castigo, dureza para as pessoas em favor deles próprios. Mas isso é outra questão. Lá no capítulo 23 desse mesmo livro de Mateus, Jesus enfrenta esse sistema religioso, porque aí já esse sistema religioso já ultrapassou a lei, porque a lei é boa, aquilo que Deus deu é bom, mas foi o sistema religioso que deturpou e deixou que esses preceitos fossem difíceis de segui-lo. Então Jesus trouxe o reino dos céus, a sua justiça, e aí lá em Mateus no capítulo 23 ele enfrenta esse sistema religioso, esses religiosos, onde ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E é muito duro o discurso que ele faz, e é um dos últimos discursos que ele faz. Depois ele faz o discurso escatológico sobre a sua volta, a sua vinda, mas antes ele enfrenta esses religiosos e os deixa enfurecidos, porque Jesus os chama de hipócritas, sepulcros caiados, e assim por diante, é muita coisa lá. A nova mensagem dizia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra para oferecer a todas as pessoas o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. E pela lei e pelo aquele sistema religioso isso não era possível. As boas novas não se encaixam no antigo e rígido sistema legalista da religião judaica. Era necessário um novo começo. A mensagem de Cristo sempre permanecerá nova até os dias de hoje, pelos séculos dos séculos. E ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, porque ela deve ser aceita e aplicada, a mensagem de Jesus, a vida nova, a todas as gerações. Ao seguirmos a Cristo, devemos estar preparados para renunciarmos coisas velhas, velhos costumes, velhos pensamentos, velhos conceitos, e buscarmos a maneira nova de viver, de amar e servir, de amar as pessoas. Não dá para acolher a mensagem do Senhor num coração que já foi dilatado com coisas velhas, antigas, um coração que está com resquícios de coisas ruins, de coisas que não trazem vida, de condenação.
A mensagem de Cristo, ela deve encontrar um coração novo, um coração limpo, um coração renovado, um coração aberto para receber esta mensagem. E se assim for, então a mensagem de Cristo vai dilatar este coração e vai aumentar, e a mensagem de Cristo vai transbordar e vai se tornar numa mensagem, ou seja, num vinho novo, saboroso, né? Que foi envelhecido neste coração e foi expandido neste odre, neste coração. Nós devemos renovar para aceitar o que é novo, jogar fora o velho para que entre o novo neste coração, neste odre. Ele deve estar limpo e renovado para poder expandir com as boas novas de Cristo. Vamos então mencionar algumas coisas da palavra de Deus, algumas referências paralelas para complementar esta mensagem, né? 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que as coisas do Senhor são novas, são coisas de renovação, né, para a nossa vida. Mateus capítulo 13, versículo 52 diz: por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Veja que a instrução faz com que a gente tire desse depósito que é da nossa vida, né? Nós temos que tirar as coisas velhas e também ir tirando as novas para podermos compartilhar com as pessoas. Hebreus 9:15 diz assim: por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. João 3,3 diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Seguir a Jesus é ser nova criatura, é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, ter um coração renovado, um coração purificado, um coração com coisas novas, conceitos novos, pensamentos novos, né? João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, agora é novo, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Porque a antiga aliança tem o testamento: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É maravilhoso. Porém, Jesus aperfeiçoou. Ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Agora você não deve amar o próximo como você se ama, mas você deve amar o próximo como Jesus nos amou. É um pouquinho mais, um pouquinho além, não é verdade? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E eu quero te dizer, meu querido, se você segue a Jesus, sua vida tem que ser em novidade de vida, renovação, todos os dias, renovação, tirando o velho para entrar o novo, tirando o velho para entrar o novo. Pensa bem nisso. Gálatas 6,15 diz assim: em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas o ser nova criatura,
porque a discussão naquela época, né, era a circuncisão, que era aquilo que marcava aqueles que pertenciam ao Senhor, e havia aquela briga, aquela discussão entre os novos convertidos, os judaizantes, se os novos convertidos tinham que ser marcados, fazer a circuncisão, porque era lei, era exigido, era aquilo que trazia a marca de quem era escolhido de Deus, né? E Paulo, então, ele está falando aqui, nenhum nem outro tem valor diante de Deus, mas ser nova criatura. Deus não está preocupado com marcas físicas que você faz no seu corpo para demonstrar que você pertence a Ele. Deus quer um coração que seja circuncidado, sim, um coração que seja marcado, que as pessoas olhem e vejam que este coração é de uma pessoa que pertence ao Senhor. E uma pessoa que pertence ao Senhor, ela deixa as coisas velhas, ela passa a ser uma nova criatura. Ela não vive do passado, ela vive das coisas que estão pela frente, olhando para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. As coisas que passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós devemos olhar para trás apenas para ver aquilo que o Senhor já fez em nós e para darmos graça a Ele de tudo que Ele já fez, mas não devemos ficar parados para lá, olhando para trás. Quem olha para trás não chega no alvo. Nós estamos, como Paulo fala em outra passagem, numa corrida, nós, como atleta, caminhamos para frente, não dá para olhar, porque um segundo que nós olhamos para trás, nós podemos perder a corrida. Efésios 2, 14 e 15 diz assim: pois Ele é a nossa paz. E aí ele vai falar dos judaizantes, dos que seguiam a lei de Moisés, aos que estão seguindo a nova lei, a nova aliança em Cristo Jesus. Ele diz: Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Aí ele fala, ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Deus está oferecendo que este sistema se una com o novo, trazendo dentro de nós uma nova pessoa, uma nova criatura, com coisas novas, mas também não esquecendo de que a lei e os preceitos de Deus são bons. Eles são bons, mas nós temos que seguir e cumpri-los em amor, pelo poder do Espírito Santo e da vida de Jesus em nós. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja que agora Paulo ele está fazendo uma analogia de tirarmos a roupa velha e nos vestirmos de uma roupagem nova. Isso é espiritual. Não está falando de você agora que você é crente, você tem que usar tal roupa, não. Agora você tem que ter atitude, você tem que se vestir de atitudes novas, de pensamentos novos, de uma fala nova, de um coração novo. E tudo que vem de Jesus é novo. Quem não gosta de novo, trazendo para coisas materiais? Quem não gosta de uma roupa nova? Quem não gosta de um adereço novo? Quem não gosta de uma casa nova? Quem não gosta de um carro novo? Nas coisas espirituais são assim. Jesus está nos oferecendo coisas novas. Uma nova vida, uma nova pessoa que se reveste de um homem novo, uma pessoa nova, despojada das coisas velhas, das coisas ruins, dos costumes ruins, do falar ruim, do pensamento ruim, dos sentimentos ruins. Jesus nos oferece uma vida nova. Ele está te oferecendo. E para terminar,
Filipenses 3,13, que diz: irmãos, não julgo que o haja alcançado, que é, nenhum de nós ainda alcançamos a perfeição, mas ele fala, mas uma coisa faço, e que eu já até citei agora há pouco, que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que está lá na frente, reservado para você, é eterno, é a coroa da justiça, a coroa de graça, é a herança eterna em Cristo Jesus, são as riquezas em glória, é a cidade santa, é a presença de Jesus, é não viver mais a dor, o choro, a tristeza, e nós estamos correndo, prosseguindo para o alvo. Não podemos parar, não pare, não desista. E eu vou terminar esse vídeo dizendo que viver com Jesus é novidade de vida. E se você não tem vivido novidade de vida, pare agora e peça a Deus para te dar coisas novas na presença dele, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, nos seus pensamentos, no seu coração. Porque tudo que vem de Jesus é novo, é bom e é agradável. Deus te abençoe, em nome de Jesus.